sinal. Boa noite, eu sou Alexandre Ribeiro e a música que vocês acabaram de escutar é a Toccata Arpeggiata, escrita em 1604 pelo compositor ítalo-alemão Hieronymus Kapsberger. Kapsberger serviu na corte do Papa Urbano VIII e foi não somente um dos principais teorbistas da história, mas também um músico muito importante, apesar de pouco falado. Indiretamente ele influenciou Bach e em dado momento acreditou-se que ele poderia tomar o lugar de exemplo musical de um outro compositor que é um modelo para a música sacra, Palestrina. A theorba é esse instrumento da família dos alaúdes, que tem o formato de meia pera e tem 14 cordas, sendo que 8 cordas nesse primeiro cravelhame eu posso apertar e mudar o som da nota, e mais 6 cordas fora do braço do instrumento, então eu preciso afinar essas cordas de acordo com a tonalidade, de acordo com a música que eu estou tocando. Uma outra característica muito importante da theorba é a reentrância, que é a mudança de direção na altura das cordas. Então, começando do grave para o agudo, as cordas voltam a ficar graves. Então, a corda mais aguda do instrumento é a terceira, e isso permite um recurso chamado campanella, que é a imitação de campânulas ou pequenos sinos. Essa campanella permite que a gente sobreponha os sons. Então, se eu toco uma escala no violão, por exemplo, esse é o som que eu tenho, ao passo que na theorba, esse vai ser o som. O concerto de hoje é uma tentativa de transformar em materialidade artística as minhas pesquisas de mestrado e doutorado sobre a theorba e o seu entorno.
Então, a princípio, eu pensei em fazer um concerto solo e apresentar as músicas e os compositores, como eu estou fazendo agora. Mas ficaria faltando mostrar uma parte muito importante do instrumento, que é a função para a qual ele nasceu, que é a função de acompanhante. Mas se eu só chamasse algumas pessoas para eu poder acompanhar, também ficaria faltando um outro aspecto muito importante do instrumento, que é a função iconográfica. Então, no primeiro registro do instrumento, de 1589, a gente tem a cantora Vitória Arquilei descendo pendurada por uma corda a mais de 3 metros de altura, enquanto cantava e tocava. Eu não tenho a coragem da Vitória Arquilei, então achei que seria mais interessante usar um outro recurso muito comum no período barroco, já usado pelos gregos, que é se utilizar dos mitos para contar uma história. E aí, então, o primeiro personagem que me veio na cabeça foi Apolo. Mas Apolo é um deus olímpico, um deus muito distante do que eu teria a cara de pau de encarnar. Mas seu filho Orfeu é uma figura mais melancólica, apaixonada e que comete muitos erros. Então, por conta de uma paixão, Orfeu desce até as profundezas do Hades para reaver sua amada. Mas por insegurança ou ansiedade, acaba perdendo ela para sempre. E por erros seguidos, ele acaba sendo destroçado pelas Mênades. Então, em outras palavras, Orfeu é vítima de suas próprias paixões, com o qual eu me identifico bastante. E tendo escolhido Orfeu como figura central para apresentar a lira, precisava escolher a companhia de Orfeu. E então, uma musa foi responsável por inspirar Homero. Uma musa foi responsável por Hesíodo compor toda a sua obra. Então achei que poderia ser interessante ter não uma, mas 4 musas como companhia. Então espero que a gente possa sair daqui essa noite inspirados. Com vocês, Orfeu e as Musas. Saudações, nobre plateia, distintos ouvintes, queridos convivas. Bem-vindos a essa noite onde celebramos as liras, o mito e as musas. Cantaremos as paixões da alma, regidas por Apolo, alegres e contagiantes, regidas por Cronos, pesarosas e melancólicas, e regidas por Dionísio, inebriantes e voluptuosas. Eu, Orfeu, juntamente à minha lira, vos convido a se deixarem afetar por todas as paixões que porventura possa tocar suas almas. E dando início aos ritos órficos de invocação das musas, valho-me das entabulações de Robert de Vizet, músico do rei Luís XIV, o rei Sol, protegido de meu pai.
O Saul. O saúdo, nobres. Ai, gente, esqueci. Eu sou Perpsícore, filha do Limbo e senhora da dança. Trago nos pés o fogo da cadência, nos braços a eloquência que fala sem voz. Em meus giros, o movimento dos astros celestes.
Já conduzi príncipes e plebeus, templos e festas, bailes, celebrações. Se desejais conhecer-me, segui-me com o corpo e com a alma, e participai comigo deste gracioso baile. Bem-vinda, distinta Terpsícore. Enobrece nosso banquete com vossa presença. Conta-nos sobre a sarabanda que acabaste de dançar. Meu nome é Clara, e essa sarabanda é uma sarabanda que foi registrada, escrita em 1700. Sarabanda era uma das danças de corte dos bailes de corte dos séculos 17 e 18. E essas danças, elas eram marcadas pela elegância e pela leveza e por uma linguagem de dança que se chamava, na época, de belle danse. É possível reconstituir essas danças, né, essas coreografias, a partir de vários tratados de época que existem e que explicam os movimentos, os passos, os movimentos de braços, etc. E também porque foi inventado, no final do século XVII, uma notação coreográfica que estipulou vários símbolos que colocam na folha de papel, como se fosse o espaço, todos os movimentos e os passos que se fazem do salão de dança. Essa é uma dança registrada, mas existem várias outras danças que nós não temos registros coreográficos, somente musicais, como é o caso da próxima sarabanda que nós ouviremos. Conheceis, Orfeu, alguma sarabanda alemã? Claro. Mas antes, um prelúdio.
saúdo, nobres ouvintes. Sou Calíope, guardiã da palavra que expressa os sentimentos. Quando dizemos uma frase, temos sempre que tomar uma decisão. O que dizer, quando dizer e como dizer. A música que apresentaremos segue o mesmo princípio. Não é mero ornamento, mas discurso. Na época em que essas obras foram compostas, música e palavra caminhavam juntas. Lasciatemi qui solo, tornati algeni al nido, mentre l'anime il trollo spiro su questo altre becco non voglio, con freddo scoglio il mio fatal martire. Lasciatemi morire. Dolcissime sirene, che si pietoso canto, raddolcite mie pene, fatte soaver pianto. Muovete il moto al fronte, togliete agli uomini crudi lasciatemi morire. Leggerissimi venti, tornati al vostro specchio, sui miei duri lamenti, chiedo che resti meco. Vostri sospir non chiamo, sul lungo bramo i miei dolor finire. Lasciatemi morire. Felicissimi amori,
tanti fuggi del mesto aspetto sulla dolcezza di morte apra le porte all'ultimo languire lasciatemi morire. Avarissimi lupi che sul morir versati, amarissimi fiumi, tarde vostra pietade. Già mi sento mancare, oh, luce avare al mio conforto. Già sonne sangue smorto. A música que acabamos de apresentar foi composta por Francesca Caccini, nascida em Florença em 1587, no início do período barroco. Ela trabalhou na corte dos Médici e foi uma artista muito bem paga na sua época. Foi considerada a primeira mulher a compor uma ópera chamada A Liberação de Ruggiero, e até hoje a importância de suas obras ecoa em nós. Ó nobre Orfeu, conte mais sobre tua lira e teus expoentes. Uma das principais fontes de informação da música antiga são os tratados históricos. Belerofonte Castaldi foi um músico modenense que não vinha de família nobre, mas tinha muitas posses. A exemplo de Caravaggio, tinha uma vida bastante conturbada e em um duelo ele mata seu adversário, mas acaba tomando um tiro na perna e essa bala fica alojada e causa muita dor no Castaldi. Para se distrair dessa dor, em 1622 ele escreve um livro com músicas para Teorbo. E um outro compositor muito importante é Alessandro Piccinini, um músico bolonhês que deixou as principais fontes de informação que a gente tem sobre como tocar a Teorbo. Vou tocar então de Belerofonte Castaldi Arpesca Galharda e de Alessandro Piccinini Chacona.
vocês podem perceber, quem acaba de adentrar ao palco não é exatamente uma musa, mas é uma figura muito importante para a nossa história. Brinda-nos com vosso refinado gosto pelo vinho, distinto anfião. Vós que construíste as muralhas de Tebas com vossa lira, mostra-nos como encantastes até as pedras. Claro. Conta um pouco sobre o arque-alaúde. Bom, meu nome é Bruno Inácio e o instrumento que eu estou tocando é um arque-alaúde. Digamos assim, um sucessor do alaúde renascentista, que é aquele instrumento que a gente está acostumado a ver nos quadros da Renascença. Normalmente é um instrumento menor que esse, com o mesmo formato, mas menor e com um braço mais curto e virado para trás. É a imagem que nós temos mais do nosso imaginário. Então esse daqui é um instrumento posterior, digamos assim, uma evolução daquele instrumento. Digamos assim, o modelo mais popular do alaúde renascentista, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 pares de cordas. Já esse daqui, eu tenho os 8 pares, mais esses bordões, assim como a teorba, como o Alexandre falou um pouquinho já antes. E para isso precisou se acrescentar esse braço extensor para poder colocar essas cordas mais graves aqui, ó. E também essas cordas eu não aperto aqui para tocar, eu somente toco aqui e elas têm que estar afinadas conforme a música, né? Porque eu não posso mudar o som aqui apertando. Então, por causa dessa adição do braço, esse instrumento passou a ser chamado de arque-alaúde, não mais só alaúde. E ele tem algumas características interessantes, assim como a teorba, que são as rosetas, né, que são esses ornamentos, né? Tem as faixas aqui atrás, que são grudadas umas nas outras, que também costumam ser muito bonitas, essas faixas. Diferente da teorba, que tem uma sonoridade mais predominantemente grave, o alaúde ele tem um pouco dos dois mundos. Então ele tem tanto sons extremamente agudos quanto sons graves. Já a teorba, o Alexandre vai falar, ela já tem mais sons graves, né? Então a teorba, ela não tem as cordas duplas, né, como o arque-alaúde, e é um instrumento mais grave que não consegue alcançar esse registro agudo que o arque-alaúde nos proporciona. Então a junção dos dois instrumentos tem uma resultante bastante interessante. E o criador desse instrumento é o Alessandro Piccinini, da chacona que eu acabei de tocar. E foi graças a criação desse braço estendido que a teorba passou a ter o repertório que tem. Antes do braço estendido, a teorba era um instrumento um pouco mais difícil de ser tocado. Então, como vocês podem ver, os dois instrumentos são muito parecidos, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Teorba também você não tem os pares das cordas, né? Cordas simples. Gentil Orfeu, concede-me uma dança? Claro.
Distinto ancião, o que é que podes tocar-nos com caráter leve e elegante? Tocarei um minueto.
Che si può dire che si può dire dai astri disastri mi piovano, mi piovano. Che si può dire se perfido amore un respiro di niega al mio martirio, un respiro di niega al mio martirio. Che si può dire che si può dire. O que se pode fazer quando o amor nos desarma? Eu conheço essa pergunta. Ela mora em mim. Afinal, eu sou aquela que sopra o desejo e transforma em canto. Erato, a musa do canto. A música que eu acabei de cantar é da Barbara Strozzi, uma mulher que ousou existir num mundo em que poucos eram capazes de compreendê-la. Barbara Strozzi não escreveu apenas poesias de dor, de amor, de sofrimento. Ela escreveu verdades. O amor não é bobagem. Ele é força. O desejo não é pecado. Ele se transforma em música. E a dor é bonita. Quando alguém corajoso é capaz de dizer aquilo que muitos se calam. Graças a ti, minha estrela da sorte, alço o voo do Monte Pindo aos coros celestiais. E coroada com louros imortais, talvez serei chamada de nova Safo. Que essa missão difícil e bela seja feliz no canto e nos amores. Pois, se nossas vozes se unem em coro, que nenhum desejo rebelde nos separe jamais. Oh, que doce, linda harmonia fazem duas almas fiéis e apaixonadas. Quando o que uma quer, a outra também deseja. Quando uma se alegra, a outra também sorri. E o suspiro é de um amor que cura e não destrói. Oh
pois está entre vós a musa das alturas veladas. Eu sou Urânia, filha do espaço que não tem bordas, tecelã da luz, mensageira das órbitas eternas. Ouvi, portanto, esta constelação sonora e que por instantes possamos reconhecer na música a arquitetura secreta do mundo. Sospira, respira, sprezzata tra dentore di noi, tra dentore di noi, che ti fido, che ti fido. Sospira, respira, sprezzando tra dentore di noi, tra dentore di noi, che ti fido, che ti fido. No, Essa lira é a guitarra barroca. É um instrumento bem menor que o arquelaúde e a teorba. É um instrumento mais portátil e por isso caiu no gosto popular do músico amador no finalzinho do século XVI para o início do XVII. E é o responsável por uma notação revolucionária que indica acordes e também responsável por uma técnica de golpear as cordas ao invés de dedilhá-las. Eu vou tocar uma folias, uma dança bastante animada do período, de um compositor muito importante que ajudou a colocar o instrumento no meio profissional, de Gaspar Sanz, Folias.
dos afetos que nos chegaram, que poderiam ter chegado, que podem vir a chegar. A música não pode parar o curso do destino, nem interromper a roda da fortuna, mas pode nos fazer contemplar. Cada corda entrelaçada, cada corda dedilhada, cada voz entrelaçada, cada passo desenhado é a tentativa de tornar habitável o silêncio. E que essa noite possa por muito tempo em nossos corações ecoar.